everybody. We got the man himself on the guitar with us. Oh, I like that, Ed. Once more. Everybody now. Oh. Come on. Here I go. Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. I said, Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. All right. Yeah, I feel like I'm living in paradise. All right. That's right, Jimmy. I'm feeling real good tonight. I've got music on the radio. I said I feel real good tonight on the Conan O'Brien show. Yeah, I just wanna kiss you underneath the mistletoe. Come on, girl. Well, Santa come down the chimney. 3 with lots of nice little presents for my baby and me. Merry Christmas, baby. You sure to treat me nice. Hey, brother man. Yeah, I feel like I'm living in paradise. Come on, Steve. Run up. Come on, everybody out there. Chimney. That's 3. Well, lots of nice little presents for my. Hey, Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. Yeah, I feel like I'm living in paradise. Oh, come on, let's sing it now, everybody. Merry Christmas, baby. 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 Oh, boy. I think I see Santa Claus. Oh, my Lord. How we doing, Santa? Whoa, ho, 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 ho. Which way to the Jersey Turnpike? What do you got there, Santa? Oh, for Max? We've got a Larissa blow-up doll for those cold nights on the road. Oh, what? And we all, the whole E Street Band chipped in. And for Conan O'Brien, we got the George Foreman Grill. Help me out, Santa. Whoa! Merry Christmas, baby. I said, Merry Christmas, baby. Woo! Merry Christmas, baby. Merry Christmas, baby. Merry Christmas, baby.
Christmas, baby! Hello! Olá, meus amigos da Bruce PT, fãs do Bruce, And all around. all around the world. Merry Christmas, baby! Oh, Fernando, o que é que tu achas do George Foreman Grill for the Conan O'Brien Show? Eu acho que deve dar um jeito do caraças no verão. Para fazer um grill. Fazer uns grelhadinhos no verão deve dar um jeito do grill. caraças. George Foreman Grill. Ora, muito bem-vindos, meus amigos. Estamos aqui numa emissão muito descontraída. Uma emissão de Exatamente. Natal e em que vamos fazer o balanço. Vamos todos balançar. Vamos fazer o balanço de 2025. Temos aqui connosco o grande Nuno Miguel Amante. Viva Nuno. Olá a Nuno. todos. Como é que estás? Estou ótimo, estou. Depois daquela quase. sessão fantástica do Big Man, conseguiste Recuperar. voltar ao Cold Snack, não ficaste traumatizado com a experiência. Não fiquei. E tu, Não, Mark, depois de Grande teres Mark. vindo de propósito de Barcelona, vens Barcelona. novamente direto Sim. para gravar a sessão de Natal. Não ganhamos para passagens aéreas. Não sou. O que vale é que ele paga as próprias, porque nós não conseguimos financiar nada. É que já sou viciado já na Cold Negs Amadora. Opa, ó Mark, obrigado. sempre que Boa. tu precises de vir, Me tens casa as su casão. exatamente. Ora, o que é que se vai passar aqui hoje, Fernando? É fazermos o balanço de 2025. Houve momentos confrangedores, houve momentos brilhantes e houve momentos de resiliência, que eu acho que é a nossa matiz, não é? Sim. Nós estamos ali naquela de não desistirmos, Jamais. de fazermos e Jamais. entregarmos o melhor que conseguimos para os nossos queridos amigos da Bruce PT e para quem nos ouve. Já somos bem. Queres ouvir? Já somos ouvidos no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, na Dinamarca, Venezuela, Suécia, Polónia, É verdade. Nova Zelândia. Quem é que será o maluco é que nos muito- ouve na Nova Zelândia? Não faço ideia. Não faço ideia. Saber. Tinha muito gosto em conhecer, mas não sei. Como tu bem disseste, nós estamos aqui em primeiro lugar para vos desejar a todos boas festas e para quem é católico e não é, quem comemora o Natal e não, é uma festa que simboliza muito a reunião entre as famílias, os amigos, não só para quem é católico. Eu acho que é essa a grande magia do Natal. Nós podemos partilhar um pouco da nossa alegria com quem mais precisa e a nossa maior alegria é partilharmos um bocadinho com vocês desse lado. Vocês deram-nos tanto durante este último ano foi fantástico, como o Pedro disse. Tivemos algumas vicissitudes de quem é amador e de quem percebe quase nada destas coisas da internet e das live streams. Fomos aprendendo, como alguém dizia, o caminho faz caminhando. Alguém dizia que está aqui connosco, está à Exatamente, frente o grande aqui Nuno. desta mesa. O grande Nuno. E nós fomos caminhando, não tivemos medo de caminhar, obviamente tropeçámos, caímos, voltámos a levantar, porque temos muito gosto naquilo que fazemos e acho que vocês merecem ter aqui um cantinho que vos aqueça o coração naquelas tardes. Não tenho nada para fazer, olha, vou ouvir um bocadinho do Bruce e porque não ver e ouvir e Aqueles malucos do Wild aqueles Billy malucos Talks. do Wild Billy Talks. Pronto, e o vosso feedback tem sido importante e é óbvio que temos muito a melhorar. Mas olha, qual foram os momentos que vocês, agora vou perguntar a todos, quais foram os momentos que vocês acham que foram mais simbólicos neste ano de 2025? Em termos do Wild Billy Talks, Sim. eu muito sinceramente, eu acho que a homenagem ao Lost But Not Forgotten, acho que foi Foi uma marca importante. Foi a cereja no topo do bolo. Uhum. Acho que fazia falta essa nossa referência ao universo Springsteen,
Estão sempre presentes, mas raramente os colocamos no lugar devido. Eles foram e continuam a ser muito importantes na nossa religião, entre aspas, do Springsteen. São os santos sagrados da nossa religião, não é? Eu acho que sim, quer dizer, eles fizeram parte integrante de um universo musical que não tem igual, e por muito que o Charlie Giordano ou que o Jake sejam fantásticos nos seus instrumentos, obviamente nunca vão ser iguais, nem ao Big Man, nem ao Danny. Estamos gratos pelo trabalho que têm desempenhado, obviamente acho que o desempenham excelentemente bem, mas eu vou um bocadinho atrás daquilo que a gente falou nos Hillbilly Talks, que é sempre que aqueles trechos mais significativos das músicas da E Street Band, onde ou o Big Man se destacava ou onde o Danny se destacava, eles estão sempre ao nosso lado, estão sempre no nosso pensamento, e isso é muito importante. Eu acho que isso foi um momento alto das nossas emissões. Oh Nuno, tu que foste, digamos que, convocado ao chamamento do Wild Billy aqui no Cold Snack da Amadora. By the way, o Cold Snack da Amadora foi um batizo que o nosso querido Marco, que aqui está também, é o responsável. Cold Snack da Amadora. É verdade. E bem. Batizou aqui o estúdio Cold Snack da Amadora. E já vamos falar contigo, Marco, mas primeiro ao Nuno. Oh Nuno, como é que tu te sentiste naquela experiência de fazeres o Lost but Forgotten homenagem ao Big Man? Foi muito especial, mas mais importante para mim é aquilo que vocês perseguem e querem fazer com este projeto. Vocês, tu Pedro, Wild Billy. E tu Fernando. Não, e tu? Também? Nós todos, nós todos. Mas vocês em particular, Pedro e Fernando, aquilo que têm tentado fazer e conseguido fazer, perseverança, resiliência, o ir atrás de um projeto que eu acho que é muito válido para todos nós e para mim em particular, e só vos tenho a agradecer tudo o que têm feito, e para mim é especial isso, para além de todas as emissões que já fizeram e de onde eu já participei também, tudo o que tem a ver com o universo Springsteen. Tu estás lá. Eu estou lá e... És o primeiro apoiante. Eu sou, e é muito especial. Nós estamos muito gratos por isso. E eu também, mas tudo o que vocês têm conseguido fazer para mim significa muito. Portanto, eu estou lá, onde vocês estiverem, eu estou lá também. Muito obrigado, Nuno. Não é nada. E tu, Marco, como é que te sentiste a fazer estes projetos? Sim, eu faço minhas as palavras do Nuno também, e acho que por isso pensei em chamar aqui os estúdios da Amadora, da Cold Next, porque para mim aqui também se faz magia. Se faz magia com muito entusiasmo, muita intensidade, muita honestidade, muita devoção, dedicação. Isso já parece um Sporting. Esforço e glória. Calma. Sócio, atenção, sócio. Eu sou sócio, sim. É verdade. Não, francamente é um trabalho impressionante quando você fica convidado aqui e pode ver todo o trabalho feito por trás das câmaras. É impressionante. Fico muito contente do convite, de poder participar e tentar aportar alguma coisa interessante ao projeto. Olha, e nós temos-te a agradecer pelo facto de tu vires de propósito, mas exclusivamente para gravar connosco. Fantástico. Temos É fantástico. que agradecer. Marco, não é para qualquer pessoa. Vens de propósito de Barcelona Barcelona. Não para façam gravar confusão. connosco.
Vocês A distância têm que é ter enorme. noção A disto. distância é enorme. Isto são o quê? 1h30 de voo? 2 horas? Duas. Hora 45. 2 horas em barco. Pá, e ele é o catalão mais português que nós conhecemos É verdade. e estamos imensamente orgulhosos de tu participares sempre, connosco. sempre. Muito obrigado Claro. por Agradeço estares os connosco. elogios. O Marco foi extremamente simpático. Nós não somos nem pouco mais ou menos super conhecedores e super detentores de toda a verdade sobre Springsteen e Yesterday Band, mas Por isso é que chamamos estes dois senhores que aqui estão. exatamente, Porque eles são mais do que nós. e mais do que nós. E queremos sempre, todos os dias, aprender mais, e é isso que nos move. Não temos nem pouco mais ou menos a plenitude do conhecimento que deveríamos ter, mas também é isso que nos motiva a saber mais, a aprender mais, a partilharmos as informações, porque nestas coisas nós temos que fazer muita pesquisa, porque nós estamos aqui a falar, mandar postas de pescada para o ar só porque sim, porque isso era fácil de fazer na mesa de café. Aqui queremos partilhar informação válida e descobrimos muita coisa que desconhecíamos, e nós somos fãs de Bruce há 40 e muitos anos. Sim, e há verdade. coisas que aprendemos todos os dias e não temos medo de dizer, e sempre vamos a concertos, é isso que me move e que me dá muito entusiasmo. Sempre que vamos a concertos vemos aqueles fãs que contam histórias deliciosas, que já foram a 100 e muitos concertos, 200 e muitos concertos, 300 e muitos concertos, mas depois também vemos aquelas pessoas que foram a 4 ou 5 concertos, mas que têm histórias fantásticas para partilhar. Tem a mesma paixão, ou maior. Ou maior do que nós. E que é uma coisa assim, mas como é que tu consegues, quer dizer, e que às vezes nos faz confusão, não é? Confusão no sentido, quer dizer, tu és tão novo eu conheci 2 italianos este ano em Barcelona, 2 irmãos, que eu fiquei, irmãos gêmeos, no segundo concerto de Barcelona, no concerto deste ano, do ano passado, 24. desculpa, 24. Estava a ver que estava a meter água. é da água a pé. É da água. Nós estamos a comer castanhas É e desta a beber água. água a pé. E achei delicioso, porque eles vinham com um casal amigo, os dois tinham 18 anos, exatamente, e tiveram que pedir autorização aos pais para sair de Itália, para ir ver o Bruce a Barcelona, porque Barcelona para eles era a Meca, porque sempre ouviam dizer que o Bruce em Barcelona é onde dá os melhores concertos, e eu dizia, ouvi dizer que em Milão é que é. E eles, não. Milão não, Barcelona. E eu, caraças. Aquela história do português de a galinha da vizinha é sempre melhor que a minha. E que eles ouviram e contaram-me, miúdos de 18 anos a contarem-me histórias do Bruce em Barcelona. Eles sabiam a história, e eu por acaso comprei o livro este ano do primeiro concerto do Bruce, das fotografias de 81. The River Tour. Sim. E eles contaram uma história toda do concerto do Bruce de 81 em Barcelona. Miúdos de 18 anos, E eu fiquei... sabes o que é, tipo pai babado? Né? Isto é muito bom. Ver miúdos de 18 anos com o amor que nós tínhamos com aquela idade. Eu continuo a ter, apesar do corpo já não... Em off estávamos a comentar que já não aguentamos diretas e que já não aguentamos metade do que aguentávamos. Ver estes miúdos à chuva, porque naquele da noite eu nem me quero lembrar. Foi dureza. Foi muito duro, que às 6 da tarde estava um calor do caraças, passado meia depois hora veio uma tempestade brutal. veio uma tempestade daquelas, não matou porque não calhou, mas enfim, vamos adiante. Falemos de coisas boas deste ano. Foi realmente uma tour fantástica. Que esperemos que para 2026 e 2027 se repita, que o Bruce continue com saúde, para poder presentear-nos com tours. Já sabemos que em 2026 o mais que pode acontecer é uma tour a solo,
porque o E Street Band não vai ser, pelo menos na Europa. Mas que venha, fala-se em álbuns a solo, fala-se em novos álbuns com a banda, que venha música, é o meu desejo para 2026, que venha música do Bruce ou da E Street Band. Sei que a solo vão existir vários projetos, o Nils Hoffman vai lançar um novo álbum, o Jake, acho que o dele, se não saiu, vai estar a sair. Ouçam música. Ora bem, vamos voltar mais daqui a pouquinho. Vamos ouvir mais Entretanto, vamos ouvir mais um Christmas Time Music. Olha, I have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree. Want me to think that if you're not here with me, yeah, when the blue snowflakes
Blue Christmas. Bom, Fantástico. Fernando e demais. Mon ami. Nós tivemos um momento muito confrangedor durante o ano 2025 e não há maneira da gente fugir a isso. Estamos aqui para reconhecer Sim. os erros e para reconhecermos toda a nossa frustração em relação a isso. O que é que tu achaste dos bloqueios do YouTube? Naquela live que nós quisemos fazer, que nós quisemos que fosse mágica, mas foi uma grande... Entrezados. Sim, Uma shit entrezados. sim. Olha, amigo, já tivemos a oportunidade de pedir imensa desculpa a todos os que nos seguem, porque não antevíamos aquelas dificuldades e aprendemos da pior maneira. Os bloqueios do YouTube em termos de direitos de autor, nós estamos aqui, não ganhamos um cêntimo com as nossas emissões. Não fazemos publicidade, como vocês já perceberam, as nossas emissões não têm publicidade. Se bem que estávamos dispostos a ter publicidade desde que não nos bloqueassem as emissões, utilizando os áudios do Bruce, nós não... Aliás, até incentivamos a que todos comprem as obras oficiais, www.brucespringsteen.net. ou em qualquer loja. Por essa web fora, ou loja física. Aliás, até incentivamos que comprem fisicamente nas lojas de bairro ou de onde vocês estão. Aliás, até temos aqui no nosso background. Exatamente. Essa Live informação. é realizada com caráter educacional de discussão e de análise crítica Exatamente. das temáticas incluídas nas obras musicais criadas por Bruce Springsteen. Pretende também ajudar à divulgação da Obviamente, obra é de essa Bruce a nossa Springsteen. intenção, é As obras divulgar. oficiais podem ser adquiridas em www.brucespringsteen.net em formato digital e, se quisermos em formato carbónico, analógico, se quisermos assim chamar, lojas por essas lojas do mundo. Exatamente. Força, brother. Fomos bloqueados da pior maneira, ou seja, durante uma emissão em que não tinha muito sentido, no nosso entender, mas a lei assim o obriga e nós temos que cumprir a lei e muito que nos custe, volto a dizer, não estamos a ganhar um único cêntimo, tudo sai... Estamos aí a gastar, Exatamente. não é a ganhar, estamos aí a gastar. Tudo sai do nosso bolso, isto é feito por carolice, por muito amor em divulgar a obra de Bruce Springsteen e de Street Band, para que mais gente conheça, que chegue ao conhecimento de mais gente, única e exclusivamente para divertir-nos todos um bocado. Por isso é que nós roubamos tempo à nossa família para estarmos aqui todos reunidos à volta desta mesa com muito gosto, volto a dizê-lo. Custou-nos um bocado e mais uma vez pedimos desculpa por todos os contratempos que isso causou. Estamos a trabalhar para que isso nunca mais volte a acontecer. Isso envolve, para que isso nunca mais aconteça, envolve gastarmos uma quantia, vamos aqui abrir o jogo, gastarmos uma quantia considerável de dinheiro da nossa parte, ou seja, para que sejam pagos direitos de autores, neste caso à Sony Music ou à sua representante. Pedem-nos a módica quantia da Sociedade Portuguesa de Autores, já não estou a falar do YouTube, só a Sociedade Portuguesa de Autores pediu-nos a módica quantia de 150 euros por emissão. Ora, nós não temos capacidade para gerar esse dinheiro, e estamos a fazer isto de uma forma gratuita, fortuita, e vamos continuar a fazer até que alguém nos diga que não podemos fazer, porque nós estamos aqui única e exclusivamente em termos educacionais a discutir a obra do Bruce. Não estamos a piratear coisa nenhuma. Obviamente que passamos músicas do Bruce, músicas publicadas oficialmente, não só bootlegs, também passamos algumas bootlegs, obviamente. Passamos as obras oficiais, mas única e exclusivamente para ilustrar aquilo que estamos a... Exatamente, para suportar a nossa análise. A nossa análise àquilo que estamos a falar. Hoje, nesta emissão muito especial, vamos buscar músicas natalícias que o Bruce cantou mais a Street Band. Algumas em emissões televisivas, outras não. Esperemos
que os senhores dos direitos de autor, os deuses dos direitos de autor estejam do nosso lado e percebam Sim. que estes malucos de Cold Snack da Amadora, a única coisa que se querem fazer é divertir e divertir os outros que nos ouvem e escutam. Ou seja, nós queremos divulgar a obra, fazemos isto também por digamos, por um caráter lúdico e carolice, mas o que nós queremos mesmo é que a mensagem do Bruce chegue mais além. Sim, em Portugal é pouco conhecido. Em Portugal é pouco conhecido e nós estamos a ser um bocadinho a lança em África, mas quem começou isto é o nosso querido Nuno. E eu queria que ele dissesse algo sobre o assunto, porque nós estamos aqui por causa deste senhor que vocês estão a ver na imagem, porque este senhor fundou, em conjunto com outros fãs fervorosos, a Bruce PT. Nuno, antes da Bruce PT, fundou um site essencial, a Badlands, sim, que divulgou em Portugal já há alguns aninhos, uns 4 ou 5. mais 20. Mais 20. Fundou esse site essencial para que todos nós estejamos aqui nesta tertúlia e ele é realmente a cola. Olha, indo buscar aquela emissão de há 15 dias do Big Man. O Big Man era a cola na E Street. O Nuno era. Foi a cola nos fãs portugueses. Sim, completamente. E aqui fica mais uma vez o nosso agradecimento público. E estamos muito felizes por ele estar aqui connosco. Muito. Oh, Nuno, como é que tu interpretas estas coisas todas dos bloqueios e dos direitos? Nós apenas queremos passar a música do Bruce para o mundo. Para o mundo português conhecer isto, não é? Para o mundo português, porque nós somos em Portugal, não é? Claro. Mas como é que tu interpretas estas confusões todas? É isso, quer dizer, não faz muito sentido esse tipo de bloqueios quando se quer apenas partilhar. E não se rentabiliza. Eu até desculpa lá interromper-te, não. Eu até compreenderia que nos bloqueassem porque estávamos a rentabilizar os vídeos, não é? Estávamos a ganhar dinheiro com os vídeos. Pois. Eu aí, estou a ganhar dinheiro com a obra que não é minha. Eu aí percebia e até conseguia de alguma forma entender, de alguma forma não, entendia perfeitamente que quem tem todos os direitos pagou dinheiro por eles e agora não está a receber dinheiro e eu é que estou a receber. Eu aí percebia. Eu não estou a receber um cêntimo. O Albilly não está a receber um cêntimo destas emissões. Estarem-nos a bloquear com o sentido de porque estamos a explorar direitos de autor de alguém, eu acho isso um bocado fora da caixa. Mas pois é assim, são as leis do jogo. Exatamente. E nós estamos dentro do jogo e temos que tentar saber jogá-lo. Mas está tudo certo. Nós devemos estar cá com bloqueios ou sem bloqueios. Exatamente. E havemos de conseguir partilhar o que nós queremos transmitir, a nossa mensagem, tudo mais. No fundo, aquilo que consegui fazer foi partilhar alguma da mensagem do Bruce e da música que ele faz e daquilo que ele transmite. E se conseguir fazer isso, está tudo certo e é um gosto, mas fazemos todos parte da mesma tribo com os mesmos objetivos. Portanto, temos todos o mesmo objetivo e mesma vontade. E pronto, eu sou mais um, não sou quem queria, ou seja o que for, eu sou mais um. E estamos cá todos. Obrigado, Nuno. Olha, Mark, e tu? Como é que tu interpretas isto? Tu que és uma pessoa que tem um conhecimento profundo e és um dos nossos filósofos. És um dos nossos filósofos. Se vocês ouviram a série do Lost But Not Forgotten, é verdade. Se ouviram a série do Lost But Not Forgotten, ouviram com certeza aquelas mensagens profundas que o Mark transmitiu. E ele está lá na Catalunha, lá naquele canto
da Península Ibérica Ele está. e ele quer juntar-se à nossa causa. O que mais me entusiasma e me deixa satisfeito é ele está em Barcelona Em Barcelona. Barcelona. e tem todos os motivos e mais alguns para não querer deixar Barcelona. Exatamente. Mas ele Mas vem. não. Ele vem a Eu Lisboa. eu quero ir para Cold Snack Amadora. Exatamente. Olha, como é que tu interpretas estas coisas todas dos bloqueios e dos direitos de autor? Nós apenas queremos, nós todos, inclusive nós os 4 aqui nesta sala, nós apenas queremos passar uma mensagem que é muito simples, que é a mensagem de Bruce Springsteen. Eu penso mesmo que todos vocês não faz sentido nenhum. Aqui não se ganha dinheiro. Vimos que há outros sites que não são bloqueados e que passam músicas As mesmas músicas, exatamente. oficiais do Bruce. Não acontece nada. Então não sabemos se é porque estão com a legislação de Em países diferentes, é muito países provável. diferentes É muito provável. ou que isso acontecer, mas Sim. acho que não é normal porque está clarissimamente indicado no site que é para divulgar, para estudar, para partilhar, para alargar o conhecimento, a grande família springsteeniana e mais nada. Certo. Muito bem. Mas é assim. Vamos Mas vamos continuar. seguir. Não Vamos seguir prosseguir. adiante. Sim, Claro. Não, Já mais. nós vamos prosseguir enquanto tivermos Não capacidade. passarão. Não passará. Exatamente. Exatamente. Vamos continuar aqui com uma musiquinha natalícia? Vamos que já estamos sedentos de música. Então vamos aí. Vamos a ela. Okay, I hope you're ready for this now. All right, here we go. Now we know it's a little early. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. He's making a wish, he's taking it twice, gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows if you're awake. He knows if you've been bad or good. So you better be good for goodness sake. You better be good for goodness sake. You better watch out. You better not try. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Big man. He sees you when you're sleeping. He knows if you're awake. He knows if you've been bad or good. You better be good for goodness sake. Better be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town.
Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Quem é que é este maluco? Muito bom, muito bom. Ó, Fernando e todos. Nós não podíamos deixar de passar esta versão, que é uma versão Isto é tão a bom. preto e 78, branco. 78, meu. Consegue-se ver os confetis Sim, a cair. Realmente isto eram 78. concertos muito energéticos. Darkness Tour. É das melhores. E o Bruce fases do nosso sempre comungou daquele espírito de juntar a audiência. Ok, vamos falar aqui sobre Natal. E então tocava. A maneira dele falar sobre Natal era tocar o Santa Claus is Coming to Town. É, tornou-se um uma clássico. espécie de icon, não é? Era obrigatório tocar essa. Até porque o nosso Big Man fazia de Pai Natal maravilhosamente bem aquilo. Aquilo era fantástico, né? E ficou para sempre nas nossas memórias. E, aliás, se não estou em erro, foi dos primeiros singles do Bruce. Muito antes do. Eu não quero garantir se não se foi o primeiro single. Estou em dúvida se o primeiro foi o Hungry Heart, de 81, se foi o Santa Claus is Coming to Town, mesmo em single. Agora eu não tenho o Wikipedia de cabeça, mas aquele single só com o Santa Claus is Coming to Town ao vivo tornou-se um clássico, tornou-se uma das canções. Mas das músicas obrigatórias. E de certa forma ficou tão famoso que até durante as tours de verão É verdade. há cartazes da audiência Em que Dublin. pedem, epá, faltam não sei quantos dias para o Natal. Dublin. E o Bruce vai na onda e toca o Santa Ficou, Claus em ficou. tocar em pleno verão. E foi muito giro. Foi muito giro. Olha, Se não viram, vão ao YouTube, lá está. sim, Santa Claus is Coming to Town. Em junho, em Dublin, ele tocou o Santa Claus. Houve aqui também durante o ano 25 um tema que nós tínhamos prometido que entregávamos, que não conseguimos, temos de ser É sinceros. verdade. Há um projeto que está em stand-by, está no cofre, Não que diria é- no cofre, está na gaveta de cima. está na gaveta de cima, E aqui está na fica- gaveta de cima, que é o remix da trilogia sagrada. E nós queríamos fazer Infelizmente não conseguimos. algo muito especial em relação a isso, mas prometemos isto numa das primeiras lives do 2025. ano, mas não conseguimos, e temos que ser sinceros, nós não Nós fazemos pedimos disto de desculpas. profissão Exatamente. e temos que reconhecer as nossas faltas de As nossas disponibilidade, limitações. as nossas As nossas limitações técnico-táticas. Parece o Gabriel Alves, vocês lembram-se do Gabriel Alves ainda? Opa, então não. Repare, senhor telespectador, na competência técnico-tática deste jogador. E nós, qual Gabriel Alves, falhámos na competência técnico-tática, mas não está esquecido de todo. De todo. E eu creio que vai ser um dos primeiros a conhecer a luz do dia em 2026. 2026. Aqui fica o nosso pedido de desculpas a todos. E sobretudo muito ao Luís. especialmente ao Ao Luís Luís. Júnior, que é parte integrante do projeto. O projeto, infelizmente, da nossa vida
profissional e pessoal não tem permitido agarrar com unhas e dentes, porque é trabalhoso, e quando nós queremos manter e comprometemos com isso a ter emissões regulares da Wild Billy, porque vocês desse lado merecem. Mais uma vez o nosso pedido de desculpas, Luís, um grande abraço. Eu sei que o Luís tem estado a passar por alguns altos e baixos na sua vida pessoal. Aqui fica o nosso pedido de desculpas sincero. E o nosso abraço de solidariedade. O nosso abraço de solidariedade. Um abraço. Que ele regresse em grande forma e que tenha um final de ano espetacular e um ano de 2026 como merece. E cá estaremos para comemorar com ele o remix da trilogia. Sim, sim. Vai ser um projeto muito, muito interessante. Sim. Vamos recuperar alguma das coisas que fomos falando, que falámos, Nas na nossas verdade, lives, sim. que falámos em 2023, que foi quando começámos estas carolices. Estas tertúlias. E foram os primeiros os primeiros lançamentos deste canal. Nunca jamais eu imaginaria, muito honestamente, que iríamos estar aqui hoje em vídeo com emissões regulares de 15 em 15 dias, e temos conseguido, desde há algum tempo temos conseguido manter essa regularidade, mas nessa altura nunca jamais eu imaginaria que fosse possível isso. E a congregação dos esforços e a colaboração de vocês que aqui estão a isso muito contribuíam para que fosse possível, e é com muita satisfação que digo isto, e vamos querer mostrar cada vez mais, e temos muito, muito conteúdo dentro do universo springsteeniano para podermos fazer emissões regulares, Claro que sim. que é o nosso objetivo, não é? Sim, é isso que nos une. Ora, vamos para mais um momento natalício, sendo assim. Bora nela. Bora? Bora. Então vá.
Nós é que agradecemos, meu amigo. Obrigado. Obrigado, Thank you. obrigado por estares aqui, teres vindo cantar por nós. Muito obrigado, meu amigo. Olha, não te conhecíamos, gostámos muito. Se puderes, para o ano volta, pode ser? Exatamente. Mas olha, é incrível como é que o Bruce tem um repertório musical, para além do catálogo oficial dele, como é óbvio, e estávamos aqui a comentar em off. Ele tem N canções de Natal. Portanto, nós quando decidimos fazer Sim, todos os artistas. esta clássicos. emissão mais informal, digamos assim, Uhum. se é que podemos chamar as outras formais, Sim. rapidamente encontramos aqui uma setlist facilmente sobre Sim, Natal, cantado por Bruce Springsteen. sim, sim. É, Há muitas mais do que as que nós aqui trouxemos. Isto mostra o quão rico é o artista e quão criativo ele é e quão... Eu tenho muita pena de dizer o que vou dizer. É um artista de largo espectro, digamos assim. E é isso que nós queremos evidenciar em Bruce. Eu tenho pena de dizer isto, acho que já o mencionei aqui várias vezes. Artistas da geração do Bruce tiveram uma coisa que os novos artistas não têm, que é, e ele já disse isso pessoalmente, eles tinham sítios onde tocar. Mesmo quando não eram conhecidos, tinham sítios onde tocar. Quando eram jovens, tocavam durante 15 minutos, meia hora, antes de chegarem as bandas ditas cabeças de cartaz, entre aspas. Hoje em dia, a geração das internets, dos Spotify, não sei se concordam comigo, conhecem alguma banda dos anos 2000, 2010, 2020? Se calhar nenhum de vocês aqui conhece. Porquê? Há alguns artistas Mas que não mais mainstream que nós... Mas que não são artistas que nascem a tocar ao vivo. Esta geração do Bruce e de outros artistas de outras bandas desta época, eles nasceram a tocar ao vivo, a fazer aqui uma analogia com o Wild Billy Talks. Sim. Nós aprendemos a que caímos, levantámos, tivemos os nossos erros ao vivo. O Bruce assim foi. O Bruce começou a tocar ao vivo, ele, o Little Steven, a tocarem muitas vezes, muitas noites sem ganhar um único tusto, não é? Como se costuma dizer, não ganhavam nada, mas iam tocar e aprenderam a tocar ao vivo. E isso deu-lhes uma bagagem para tocar qualquer música que tu queiras, porque o Bruce já falou muitas vezes disso. Tu não podias tocar em bailes das escolas ou ao vivo se não soubesses tocar aquela musiqueta. Isto Estava na moda naquela altura. Tinhas de tocar a música para os pares, aos casais dançarem no meio da pista. Tinhas de tocar a música que estava na rádio, que tocava nos rádios. Tinhas que saber tocar tudo, nem que seja uma música que tenha saído há 2 dias na rádio. Tu hoje em dia não tens artistas assim. O artista nasce onde? Nos Spotify, nos YouTubes. Não tem, No mundo digital. no mundo digital não tem o contato com o público. É difícil ter sítios para tocar ao vivo. Eu não quero chorar aqui, Mas podes chorar. mas quase. Aqui em Cold Snack é tudo. Eu há tudo 30 anos, permitido. 30 anos atrás, sim, mais, em Lisboa tinhas dezenas de sítios com música ao vivo todas as noites. Dezenas. Chafarix, João de Praça, Marquês de Sé, até que enfim. Eu podia estar aqui meia hora a falar de sítios onde tinhas bandas a tocar ao vivo com qualidade fantástica. Hoje em dia não tens. Esta é que é a realidade. E um artista, se quiser tocar ao vivo, ou toca de graça ou ainda tem que pagar por tocar. Isso é que é um me paradoxo, aflige, não é? Que a mim me aflige. Nós temos falado disso no grupo. Um evento que aconteceu e que a mim me deixou com os cabelos em pé, os poucos que ainda tenho, mas muito em pé. Ainda tenho alguns. Estás aí a disfarçar porque o Barreto está a tapá-los. Ainda tinha alguns.
Aquilo que se passou no hard rock é inadmissível. São músicos bons, não ponho a qualidade dos músicos. Estás a falar em questão. naquele evento em que comemoraram Que fizeram uma festa por causa do Deliver Me From Nowhere. Ok. Que fizeram aquela festa, vamos aqui comemorar Bruce Springsteen. A banda é uma banda muito boa, mas para tocar Bruce, meus senhores, Não é a onda deles. não. Falharam as letras, falharam. Não ensaiaram, se calhar não treinaram. Muito provavelmente. Se calhar não treinaram. Pouco ensaio. O problema dos problemas, um sítio como o Hard Rock Café não se pode dar ao luxo de dar este tipo de barracas. A coisa é uma emissão amadora como nós, Sim. meter o pé na argola. Profissionalmente amadora. Certo. O Hard Rock Café em Lisboa Pois é. não é uma instituição qualquer, não é o café dos Unidos. Não é o café da esquina. Não é o café dos Unidos da Saldanha, não Apesar é? Não, do- não é uma associação Sim, recreativa, é verdade. não é? Não é o café de esquina, apesar do hard rock em Lisboa ser numa esquina. Mas pronto, isso já são outros 500. E muito perto do Condes. Isto agora é É um à uma parte. parte. Aquilo foi mal demais. Quando nós temos os nossos queridos da Bossa, um grande abraço para eles, que nos confidenciaram que só não foram porque eles não pagavam dinheiro suficiente. Claro. A geração de Bruce é uma geração que se calhar nunca mais vamos voltar a ver nos próximos tempos, porque não há sítios Nasceu para ver em música ao épocas vivo. diferentes. São gerações Não há. diferentes. Eu tenho ao meu lado o Nuno, que é um músico amador como eu. E ele de certeza absoluta que se lembra perfeitamente de 10, 20 sítios aqui na Amadora, se calhar havia música ao vivo à noite, às sextas-feiras e aos sábados Sim, no mínimo. sim. Tu hoje em dia quantos tens aqui na Amadora? Se calhar zero. Na Amadora? Zero. Não, quer dizer, Música ao vivo? que eu conheça, Zero. não conheço. Ok, pronto, lá está. Isto é uma falha que nós vamos deixar para a geração mais nova. Porque a música só se faz com o contacto Sim. físico público. Sim. Há carbono, não é? Tem que Se é que me entendem. Carbono no sentido de ser palpável e ser físico. físico. Ser físico. Olhem, o Fernando há pouco falou aqui na situação do hard rock e eu queria ouvir-vos. Porque eles lançaram o mote para essa banda vir, não é? E veio. E supostamente não foi assim tão bem sucedida. A propósito do lançamento do Deliver Me From Nowhere. Nós já falámos nisso numa live, numa emissão nossa. Mas eu queria ouvir o Nuno, já que aproveito que ele está aqui e o Marco. Nuno, o que é que tu achaste do filme? Também foi um dos pontos altos a fim e ao cabo do nosso ano 2025. Sim. Termos uma biopic do Sobre Bruce nós, lançado ao mesmo tempo que o Nebraska. O Nebraska Extended. Sim. O que é que tu achaste do filme e já agora também do lançamento do Expanded de Nebraska? Assim, em relação ao filme, eu gostei muito, enquanto fã e conhecedor das histórias e da vida de Bruce, eu gostei muito. Temo que o filme tenha sido publicitado mais comercialmente Do que na realidade é. do que na realidade é. E as pessoas que quiseram assistir ao filme não tiveram essa percepção e foram à espera de uma coisa e acabaram por ver outra. Mas nós todos enquanto fãs sabemos aquilo que íamos e Sim. conhecíamos a história, portanto muitos de nós não teríamos ficado desiludidos, eu não fiquei. Mas pronto, é parte da história do Bruce, de uma fase da história do Bruce Muito específico. muito específica. É importante para nós, quer dizer, para mim como fã, e acho que no geral dos fãs do Bruce,
e não será, em princípio, compreendida por todos, pelo mainstream, que espera, se calhar estava à espera de ver a história da vida do Bruce, Sim. da vida do Bruce e na altura que ele teve mais sucesso e tudo mais. Mas pronto, isso são à partes. Pessoalmente eu gostei. Em relação à edição do Nebraska, o Nebraska para mim é quase intocável. Portanto, a edição de 1982, nunca estar enganado, É 82. 82, é quase intocável. Aquilo É aquilo. This is it. Quando This is it. o gajo pegou na cassete e disse This is it. não é? Exatamente. Portanto, ou seja, a edição que veio agora editada, vá lá, é uma amostra daquilo que eles tentaram fazer na altura. Sim, sim. E acho que isso também é importante para nós como fãs. Para nós conhecermos, Sim. digamos que toda a trajetória e todo o debate interno que o Percebemos Bruce a teve naquela criação, altura, né? percebemos a criação. Exatamente. O processo criativo. Exatamente, o processo criativo, porque eu acho que para o mainstream aquilo não interessa. O processo criativo para o mainstream não interessa. Não, interessa, Mas- interessa para interessa nós. para os fãs. fãs. Mas Exatamente. é sintomático, ou melhor, aquilo ali tem uma mensagem muito, muito, muito importante. Ora, aí é que está, era isso que eu ia dizer. A questão do processo criativo expôs a nu as fragilidades do ser humano Bruce, do homem que está por trás da estrela, do artista, que ele já era uma estrela, não é? A turnê mais não será a melhor, mas a mais mediática foi realmente a do The River. Até àquela altura, né? Sim, até aquela altura tinha sido a mais bem sucedida de sempre, Sim, sim. muito mais do que as expectativas do próprio Landau e da própria banda. Portanto, o Bruce estava super bem posicionado para ter, aliás, isso vê-se no filme, a Sony estava em pulgas para ter um álbum a arrebentar, quer dizer, agora é que era, porque o Bruce tinha tido o single do Hungry Heart. Heart no Sim. top, e que nunca tinha tido um single no top, e portanto agora é que ia sair Eles aquele já estavam álbum à espera comercial que fosse aquela. que ia catapultar as vendas Sim. da Sony para níveis estratosféricos. Na altura, Columbia Records, ainda não era Sony. Exatamente. A CBS, CBS. como se via no filme. Mas o homem não sentia isso, o homem queria o da fuck I am, desculpem o meu francês. O homem estava a passar por momentos complicados e quis uma casa para se isolar, para criar, porque tinha essa pressão de criar, quer da parte do seu agente, quer da parte Da editora? da editora, e trouxe-nos a magia mais crua que podia existir, Sim. de uma guitarra, uma harmónica, alguns outros instrumentos muito, muito singelos, tocados só por ele e gravados de uma maneira muito, muito crua, num gravador de 4 pistas. Um THAC E que- Tascam Series. Epá, vocês sabem, agora falaste nisso, eu lembrei-me. As internets têm disto. Eu fui ver e é verdade. Aquilo não vale $20 hoje em dia, aquele gravador de 4 pistas. Mas com a história do filme, Aquilo agora inflacionou. no eBay está à venda por $2.500. Inflacionou, não é? Claro. Porque é moda. Epá, o Bruce gravou um álbum, não sei o quê, a malta a comprar aquilo para gravar álbuns em casa porque acham que a magia está no gravador. Não, amigo. Não está. Não é, Não senão é. não é. Esqueçam. Esqueçam. Não é o gravador. Eu achei, Não é. eu achei muito curioso no filme aquelas passagens, aquelas cenas em que ele está com o Mike Batlan, que era o amigo dele que o ajudou a gravar aquilo. Sim. Epá, estas gravações têm um som que parecem vozes que vêm do passado, não é?
Isso era a acústica do quarto. Era a acústica do quarto e depois ele transformou aquilo com... Pôs aquilo com um ecoplex, deu-lhe ecos. Sim. E ele dizia, "Epá, parece que são vozes do passado." Até diz um momento, deve ser questão do retrato esse. É que tens ali ao canto, é verdade. Exatamente. Deixa lá ver se a gente apanha aquilo. Talvez aqui com Aqui por cima, por cima do Nuno, não é? Sim, está ali. Está ali em cima, ao canto superior. Canto superior esquerdo. Ali, Exatamente. exatamente, onde não está a apontar aquela foto. E o Mark, numa das nossas emissões, falou precisamente sobre a edição Expanded do Nebraska. E falou sobre o Nebraska, que eu achei deliciosa esta expressão do Mark, o Nebraska canónico. Tu na altura não falaste sobre o Nebraska canónico, mas o filme é sobre a criação do Nebraska canónico. E eu queria ouvir um bocadinho a tua opinião sobre o filme, porque eu sei que tu já viste, e se achas que o filme é fiel, apesar de 99 ou 90 e muitos % do público achar que aquilo não era aquilo que esperavam, mas queria ouvir também um pouquinho. Eu sei que tu já falaste nisso na live em que falaste sobre o Expanded Nebraska e sobre o Delivered Me From Nowhere. Mas o Nebraska canónico é o Nebraska canónico. É verdade. É único. Acho que neste ponto todos coincidimos que só o Nebraska de 1982 podia ser o Nebraska. Por isso é o Nebraska canónico, porque não podia ser de outra maneira. Embora é interessante o Nebraska Expanded, que também chamo o Santo Grial. Sim. Quando tive a notícia que finalmente ia sair uma edição do Nebraska elétrico, pensei, é agora. Já posso morrer. O Santo Grial existe. Não importa que é o Santo Grial, o importante é que existe. Exatamente. E para ti isso foi um dos grandes momentos de 2025, Marco? Independentemente do conceito estético e de todas as críticas, achas que isso foi um dos grandes momentos? O ano 25 é complicado, porque tivemos Digressão, sim, é verdade, Tracks 2, Nebraska Expanded, Deliver. Há muita coisa. Foi um ano cheio. Foi um ano intenso. Mas acho que sim, tanto o Nebraska elétrico como o Deliver são momentos importantes. O problema é que para o público geral aquilo foi vendido, o filme, como o biopic do Dylan ou o filme sobre os Queen. Pois. Você está lá, a carreira toda como o artista que começa abaixo e depois transforma-se numa estrela mundial, tal, não sei. E não foi nada disso, não é? Nada disso. O filme é muito do processo criativo de um álbum muito especial durante menos de um ano. Sim. E a segunda parte, a crise existencial, a psicológica, o afundamento completo do Bruce na doença mental, os problemas de infância que ele trazia às costas, na depressão, o problema do seu passado, o problema da relação com o seu pai. E acho que é um tema muito importante na película, tem parte da criação do Nebraska, e depois o resto. Mas toda a parte do problema pessoal dele, a luta contra a depressão, o peso do passado. Nesse sentido, talvez possa ser importante para a gente que não é estritamente fã do Bruce, certo, mas que pode tomar consciência de que isso não é um tema de malucos, não é uma doença inventada. Até pessoas importantes que admiramos, que estão num patamar de reconhecimento grande, de reconhecimento profissional e pessoal, pode cair e afundar-se. Acho que este é uma mensagem importante do filme, e que francamente é mérito do realizador e dos atores. Sim.
São interpretações muito boas e o filme Muito justas, muito afinadas, não é uma coisa dramática. Sim. Não, é muito contenida, mas muito constrangedora. Vocês acham que no futuro ainda vão as pessoas que se calhar foram ao cinema e ver, epá, isto afinal não é nada do que eu esperava, mais tarde ainda vão perceber o significado profundo que o filme acarreta consigo? Porque o filme tem uma profundidade muito grande em termos de mensagem. Sim. Eu acho que sim, sou-te sincero, eu acho que sim. E vou-te dizer que acho que sim, porque acho que não andamos todos aqui a comer gelados com a testa. Mas as pessoas é aquela coisa, nunca vão dar o braço a torcer. Sim. O filme não vale nada, até depois se calhar vão dar importância à mensagem que receberam e vão valorizá-la, mas nunca vão glorificá-la. Porque ainda há muito estigma, ainda há muito tabu em falar destes temas. Sim. E as pessoas não se vão, sabes, eu estou a favor de se falar mais das doenças a nível de saúde mental, e não é um tema que puxe a conversa de tertúlia de café. Mas é muito importante. falarmos. Muito importante falarmos sobre Eu isso. acho que as pessoas vão valorizar, não é? Na Disney, na Hulu, mais adiante. Talvez. É muito importante falar sobre a problemática da saúde mental. Talvez eu acho que criar eu acho que a nível pessoal as pessoas vão valorizar e se calhar vão interiorizar e vão, eu quero crer que sim, que as pessoas vão praticar, afinal aquele gajo é uma mega estrela, afinal também passou pelos mesmos problemas que eu passei e olha, eu não valorizei e ele valorizou, ele procurou ajuda profissional. Sim. E eu não quis e afinal fiz mal. Sim. Mas é difícil admitir estes erros. É difícil nós admitirmos que erramos e nunca é feliz para ninguém. Nunca é ok, errei. Nunca ninguém gosta de dizer que errou, não é? Eu acho que neste aspecto ainda muito mais. Eu acho que as pessoas não vão exteriorizar tanto como nos Instagrams desta vida, nos Facebooks e nas redes sociais. Nunca vão exteriorizar tanto, olha, fui ver este filme e este filme é muito importante, como se calhar se estiverem numa praia em Malibu, esta praia é fantástica, e tiram a selfiezita da ordem. Certo. E aqui é que eu quero estar, não é? Nós optamos pelo que dá mais visualizações. Isto ainda não dá visualizações. Certo. Não é? É um capítulo. Aliás, o próprio Bruce ao longo da vida dele optou sempre pelo percurso mais difícil, nunca pelo percurso comercial, não é? E o biopic é um exemplo disso também. Sim. Não quer dizer que seja uma opção do Springsteen, porque ele autorizou que o filme fosse feito e o realizador e o argumentista adaptaram de acordo com aquilo que era a ideia dele. Mas nunca é fácil e não, ele nunca foi pelo caminho mais fácil, e o filme Deliver Me From Nowhere também não vai por esse caminho fácil. Não, nada. Daí que seja um filme profundo, e eu vi o filme 3 vezes, confesso, e se calhar ainda não apanhei todos os pormenores que o filme tem lá por detrás. Sim. Ainda assim, nós aconselhamos a que vejam. Todos aí em casa. A que vejam. Exatamente. Fãs e não fãs. Fãs e não fãs. Claro. Olha, meus queridos, eu adorei esta tertúlia de fim de ano, de Natal. Espero que vocês todos fiquem bem com as vossas famílias. Queria fazer um round the table em jeito de despedida, antes de nós fazermos a brincadeira do fim, que é uma surpresa que nós aqui esperamos que vocês gostem. Podem usar à vontade, mas queria fazer um round the table para despedidas. Podemos começar se calhar aqui pelo Mark. Tu que participaste e vieste de Barcelona diretamente, de propósito para estas emissões,
Foi uma grande surpresa, uma grande felicidade ser convidado a participar no projeto e confio poder continuar Claro que sim. Então tu 2000 tens uma rúbrica, 2026 com, tu tens uma rúbrica recorrente, com a rúbrica tu e o Nuno. Long Walk Home. É mais nada desejar boas festas a todos os fãs do Bruce, da Wild Billy, da Bruce PT. Bom Nadal também aos que igual o miram de Barcelona, la Maria, o David, la Maguette. Umas palavrinhas em catalão, força aí. E mais nada, feliz Natal e feliz 2026 com muito Bruce. Mais nada, Mais nada. mais nada. E tu, Nuno? É um gosto estar aqui, como todos sabem. Eu vou-vos continuar a apoiar nesta caminhada, sempre. E quero desejar a todos boas festas, junto com a família, com quem tenha mais próximo e um ano em grande. O que vier aí, que seja tudo de bom Boa, para todos. obrigado. E tu, Fernando? Olha, meus amigos, eu para não variar, quero que todos se vão entreter. Agora soaram todos um bocadinho, não foi? Sim. O que é que Quero que todos se vão entreter, entreter. Não, agora divertir. Quero que todos passem festas felizes com a vossa família e amigos. Isto voltamos a frisar, é uma tertúlia de amigos. Adoramos estar aqui a compartilhar isto com vocês. Façam-nos chegar as vossas mensagens. Isto não faz sentido sem vocês. Tem aqui o nosso endereço de e-mail. Tem o nosso canal do YouTube. Também podem mandar mensagens por lá. Tem sempre alguém que vos responde, de certeza absoluta. Temos o nosso secretário técnico que está sempre de olho nisto. Atento, muito atento. Muito. Pagamos-lhe 0 euros, mas é um gajo porreiro. Grande abraço. Porta-te bem, senão quando chegares a casa levas. O secretário técnico é o Diogo. Atenção, é que é o filho do Fernando, para que todos saibam. Agora, fora brincadeiras, pá, vocês sabem que eu vos adoro a todos, sem exceção. Às vezes podem dizer, tu achas que eu sou chato? Não, pá, eu adoro-vos a todos, a sério. Porque acho que esta comunidade só faz sentido com todos. Não quero excluir ninguém. E agora deixa-me, estamos no Natal, falar aqui num aspecto. Se calhar vou aproveitar aqui a live para me dirigir a todos. Nós no grupo do WhatsApp da Bruce BT passámos por aqui por algum rebuliço neste final de ano, nestes últimos 6 meses, de gente que deixou o grupo por este ou por aquele motivo, em que nem eu, nem o Pedro, nem o Nuno, nem o Marco somos donos de toda a verdade. Acho que ninguém é dono de toda a verdade. De todo. Esta é a minha opinião. Podem querer concordar ou não. Mas que deixaram o grupo por motivos que eu respeito, mas permitam-me que não concordo. Nas famílias há sempre desavenças e arrufos, e chamem-lhe o que quiserem chamar. Há diferenças de opinião. Eu sei que os temas de futebol, de política, da religião são sempre temas sensíveis. Nós no grupo felizmente temos pessoas de todas as confissões religiosas. Segundo creio, só não teremos muçulmanos, mas se calhar até existe e a gente não sabe. Mas isto não quer dizer nada. Quer dizer, o que nos une é o nosso amor ao Bruce Springsteen e a sua música e aquilo que ele nos transmite. E por muito que nós pensemos diferente noutros aspectos da nossa vida, isso não nos pode separar. E eu adorava que esta é uma das resoluções de ano novo que vou pedir com toda a força,
que todos fazem falta no grupo, todos, sem exceção. Agora vou fazer lembrar, e perdão para quem não é católico, vou-me fazer lembrar das palavras que o Papa Francisco disse. Todos. Sim. Na Igreja Católica todos fazem falta, todos, sem exceção. Os assassinos, eu sei que isto é polémico, mas o Papa Francisco dizia: epá, quem é que nunca errou? Quem é que nunca errou? Todos nós erramos na nossa vida, e não querer pôr isto numa questão religiosa, eu ponho isto mais numa questão social. Eu sei que houve fricções no grupo, essas fricções têm que ser ultrapassadas com cabeça, tronco e membros. Nós somos todos adultos, e temos que nos saber respeitar a todos e saber os nossos limites. E eu sei que há coisas que eu não gosto de ouvir, como haverá coisas que todos nós, os 4 aqui, não gostam de ouvir, e temos que nos respeitar a todos, com civilismo, desde que ninguém se ofenda no grupo. Todos têm lugar no grupo, todos. E porque é no grupo que se fala sobre o que é o blues, porque nós não estamos no grupo para falar de partidos políticos, nem de política, nem para ofender ninguém. E eu, na minha opinião, e perdoem-me quem entendeu o contrário, nunca ninguém quis ofender ninguém, mas quem se sentiu ofendido, estamos cá para falar. E quero-vos todos de volta. Eu, o Pedro, o Marco e o Nuno Amante gostávamos que todos voltassem, porque todos fazem falta. A diversidade que existe na Street Band é a diversidade que nós queremos na Bruce PT, e faço votos para que todos se reúnam no nosso grupo do WhatsApp, e não só, nas nossas tertúlias no Wild Billy Talks. Ora, depois desta mensagem congregadora de reunião e de congregação e de, digamos, de pazes, digamos, se é que assim se pode dizer, vamos fazer a nossa brincadeira de Natal. Podem gozar à vontade. Vamos despedir de vocês. Vamos nos despedir. Um Feliz Natal a todos. Feliz Natal. E quando pensarem em alguma coisa mais difícil na vossa vida, ou se vocês atravessarem um momento mais difícil na vossa vida, pensem em Bruce Springsteen e na música que o Bruce Springsteen traz, e digamos que na união e digamos que na mensagem congregadora que a música e a mensagem do Bruce nos traz. Um Feliz Natal a todos, um bom ano novo, e não percam já a seguir a brincadeira que nós vamos fazer para vocês. Bom ano, até 2026, malta. 2026, Divirtam-se. Tudo a correr bem e saúde. What time is it? While you were telling me to get out there, say what it was that I had to say. Last night we all sat around, laughing at the things that guitar bought us, and I laid awake thinking about the other things it brought us. Well, tonight I'm taking requests here in the kitchen. This one's for you, Ma. Let me come right out and say it. It's overdue. But baby, if you're looking for a sad song, well, I ain't gonna play it. Come on now. Deixa-me só. And one. Pedro, do you know what time is it? No! Que é o Pedro? Christmas time. Yeah, man. Let's go. Do you show? Yeah. All right, let's 1, go. 2, 3. You better Watch out, you better not cry. Better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is
is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Cold snack. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. Madora. He knows if you've been bad or good. You better be good for goodness sake. You better be good for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry. You better not pout, and I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Epá, maravilhoso. Acho que cantámos melhor que o vosso. Eu consegui chegar aos graves. Cheguei aos graves todos. Bom Natal a todos, amigos. Bom grande Natal. abraço, bom Natal. He sees you when you're sleeping, when he knows when you're awake. He knows If you're bad or good, you better be good for goodness sake. You better be good for goodness. You better be watch out. You better be not cry when you better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Pedro, vai buscar as prendas, faz favor. Faz favor. Faz favor. Eu quero a maior. Santa Claus is coming to town. 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 Santa Claus is coming, hey! Santa Claus is coming, yeah, yeah, hey! Santa Claus is coming, hey, hey, hey! Santa Claus is coming, ho, ho, ho! Santa Claus is coming to town. Merry Christmas, everybody! Bom ano. Bom para todos. Yeah! See you in Muito bom. Cold Snack 2026. Amadora. Vemo-nos por aí. We love you all. Ho, 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 ho.